Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Vamos falar hoje sobre saúde e prosperidade, né? Porque muitas das vezes a gente acha que prosperidade é só dinheiro, né? A gente acha, por exemplo, que prosperidade é só bens materiais, né? Então, mas a prosperidade vai muito além, né? Ela vai muito além de só dinheiro, de só bens materiais. Ela vai muito além. Ela vai também à saúde, né? Então, isso também é prosperidade. Então, relacionamentos também é prosperidade. Então, são várias coisas, né? E muitas das vezes, principalmente nós mulheres, o nosso mundo, ele é totalmente diferente do mundo masculino. Então, a gente às vezes passa por situações, né, na nossa vida, que muitas das vezes a gente vai colher prosperidade em outros lugares. E a gente fica muitas das vezes se cobrando, né, porque a gente se cobra por estar bem em todas as áreas, ou por estar prosperando em todas as áreas. E muitas das vezes a gente vai estar prosperando somente, por exemplo, na maternidade, né? A gente tem ali, né, aquela fase ali, né, de prosperidade, e a gente vai estar ali muitas das vezes gerando uma vida. E muitas das vezes a gente não tem tanta força, a gente não tem tanta potência, por exemplo, para conquistar, né, o financeiro, né, os bens materiais, né, o trabalho. Muitas das vezes a gente não vai estar 100% disponível para o trabalho, porque a nossa energia, ela está muitas das vezes em gerar, né, aquela vida que está ali para vir. Então, há fases e há tempo, né, para todas as coisas. E muitas das vezes a gente se cobra demais, né? A gente mesmo, pra gente mesmo, eu sei, porque eu também sou assim, muitas das vezes eu me cobro, né? Então a gente quer estar bem em todas as áreas, a gente quer estar bem em todos os aspectos, só que existem tempos para todas as coisas. Então, muitas das vezes você está agora passando, por exemplo, por uma maternidade, né? Você está cuidando da sua filha ou do seu filho, e muitas das vezes você quer trabalhar, quer voltar para o trabalho, né? E muitas das vezes você não consegue. Muitas das vezes você não consegue voltar a trabalhar por conta, né? Você tem que cuidar dos seus filhos, você também tem que cuidar da sua família. Então, isso também é prosperidade. Só que não nos ensinam isso, né? Que isso também é prosperidade. E a gente se culpa, muitas das vezes. A gente, por não estar, porque o mundo masculino, ele quer que você esteja produzindo o tempo todo. E nós somos mulheres, somos diferentes, somos cíclicas, somos totalmente diferentes. Então, aqui a gente não vai produzir tanto. Então, é a mesma coisa quando você está cuidando da sua saúde. Muitas das vezes, a sua prosperidade, ela não vem tanto, né? Se você está cuidando da sua saúde, por exemplo, eu estou indo ao médico, estou me cuidando, estou buscando saúde, né? Estou me cuidando mais, estou cuidando do meu corpo. Então, mas muitas das vezes, a prosperidade, ela não chega tanto como você gostaria, né, financeiramente falando. Mas você está prosperando, né? Sim, cuidando da sua saúde. Só que a gente acha que prosperidade é só prosperidade financeira. E não. A prosperidade, ela vem de diversas maneiras, de diversas fontes, né? Então, por exemplo, uma planta, né? Você colher uma planta, ela dá ali aquela prosperidade, né? Aquela potência toda. A flor, né? Ela dá aquela toda a sua prosperidade e depois ela dá o máximo de si e depois ela morre, né? Isso também é prosperidade, né? Aquela potência, ela fica linda, maravilhosa, depois ela murcha. Isso também é prosperidade. Mas muitas das vezes a gente acha que, né, prosperidade é só financeiro. E não, saúde também é prosperidade. Então, muitas das vezes a gente se culpa, né? Eu mesmo estava me culpando muito, porque eu estou priorizando a minha saúde. Só que o meu financeiro, ele não tá dando do jeito que eu gostaria, né?
Mas aí eu falei, depois, né, de muito estudo, de muito entendimento, muita compreensão, eu descobri que a saúde também é prosperidade. Então, eu estar cuidando de mim, eu estar cuidando da minha saúde, também é prosperidade, né? Só que o mundo, ele nos mostra que a gente tem que estar conquistando financeiramente o tempo todo. Então, assim, se você está agora, por exemplo, aí, né, cuidando da sua saúde, muitas das vezes você não está prosperando tanto quanto você gostaria, né? Então, se você está vivendo um luto, não tem como você prosperar nessa fase. Você está vivendo um luto, então não tem como você prosperar tanto, né? Como você gostaria. Mas existe tempo para todas as coisas, né? A mesma coisa quando você está ali cuidando dos seus filhos e você não consegue muitas das vezes trabalhar, né? Você está sendo sustentada ali pelo marido, mas você não está trabalhando, então você acha que isso não é prosperidade, mas é prosperidade também, né? Porque cuidar da sua família também é prosperidade, né? Também é um cuidado, é um valor ali, desde que você se cuide também, né? Não se abandone, então cuide de você também. Então acho que assim, a principal, né, questão aqui da saúde é você cuidar de você mesmo, né? Se priorizar, buscar uma melhor alimentação, melhores companhias também. Isso também é saúde. Muitas das vezes a gente acha que saúde é só você se alimentar bem, né? Mas os relacionamentos, aquilo que você ouve também, aquilo que você assiste também está entrando para o seu corpo, você também está absorvendo. Aquilo que você usa na sua pele, aquilo que você né, está assistindo, está vendo, está ouvindo, isso também está entrando em você. Isso também muda o seu estado emocional, muda a sua vida, né? Então, assim, por exemplo, você está num ambiente ou você está assistindo muitas notícias ruins, né? Você fica ali assistindo aquelas notícias ruins, trágicas, aquilo dali mexe com você, mexe com o seu emocional, mexe com a sua saúde. Então, porque aquilo dali vai te colocando medo e você não sabe distinguir se aquilo dali é real ou não. Por isso que muitas das vezes a gente está assistindo um filme, né? E principalmente filme de terror, aquelas coisas, e você parece até que tá ali, tá real, é real, né? Porque você não sabe. O seu cérebro ele não sabe distinguir se é real ou não. Então você sente todo aquele medo, você sente toda aquela angústia. Então, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você assiste, isso também é saúde, isso também é prosperidade. Então, você saber discernir aquilo que é bom, aquilo que não é, né? Ah, isso aqui é bom, isso aqui não é. Esse tipo de relação é boa ou não. Muitas das vezes a gente... saúde também, né? Você sair de ambientes que você não está se sentindo bem. A criança, ela sente, né? A criança ela tem a percepção ali de sentir e ela logo quer sair daquele ambiente. Quem nunca, né? Quem nunca, por exemplo, quando criança estava num ambiente e chamou a mãe, né? Para sair, para ir embora. Quem nunca? Né? Ah, bora mãe, vamos para casa, vamos. Quem nunca? Por quê? Porque a criança ela estava sentindo que aquilo dali já tinha dado para ela. Ela já não estava se sentindo bem, então ela queria ir embora. Então, só que a gente que é adulto, a gente vai perdendo essa percepção com o tempo, né? E ali na infância a gente sentiu aquilo dali e a mãe falou assim, não é nada não. Então, e a gente vai deixando aquilo dali. E a gente vai falando assim, não é nada não. E a gente acabou comprando aquela verdade ali como não é nada não. Então, a gente vai ficando naqueles ambientes que a gente não se sente bem. Né? Por quê? Porque desde lá da nossa infância, a gente foi programado para aquilo dali. Né? Então, as crenças que a gente tem sobre saúde, né? Isso tudo foi programado, né?
As questões, por exemplo, eu tinha uma crença, né, de que, por exemplo, a minha mãe, ela é obesa, então, a minha avó também era obesa, então a minha percepção é que eu vou ser obesa a vida toda, né? E eu comecei a mudar, eu comecei a buscar a saúde. E eu vi que é possível, sim, né, mudar isso. Eu vi que é possível, sim, ter uma alimentação mais saudável. Que é possível, sim, eu estar mais saudável, eu emagrecer. Sim, é possível. Né? Eu perdi 20 quilos, como eu falei. Então, é possível. Então, assim, só que a gente tem crenças dentro da gente que a gente adquiriu, né? Que vem ali, né? Não só dos seus pais, mas isso vem assim de geração em geração. Então, por exemplo, para o meu sistema é um tipo de crença, para o seu sistema já é outro, né? Por exemplo, crença sobre trabalho. Trabalho é aquilo ali, né? Você estudar e para trabalhar e isso e aquilo, né? Só que não te ensinaram muitas das vezes que não é só aquilo, né? Que muitas das vezes, por exemplo, o dinheiro só vem do trabalho suado, só vem do esforço. E muitas das vezes não. Né? O dinheiro ele vem de diversas formas, ele vem de diversas fontes. Então, assim, e quanto mais a gente vai se abrindo, né? A gente vai mudando as nossas crenças, a gente vai se ampliando, né? Bom dia, Michele. Então, a gente vai se ampliando a questão, né? Porque a gente muda a nossa mente com tudo que a gente assiste, com tudo que a gente vê. Então, assim, a nossa mente, as nossas crenças, elas podem sim ser mudadas, né? E a gente vai mudando à medida que a gente vai se adequando. Então, assim, existem leis, né? Existem leis sistêmicas, existem vários tipos de leis, né? Universais, vários tipos de leis. Então, só que muitas das vezes a gente não segue essas leis, né? Então a gente acaba, muitas das vezes, infringindo essas leis inconsciente, porque a gente aprendeu de uma forma do nosso sistema a funcionar de uma maneira. Então, quando a gente funciona de uma maneira, com o processo a gente consegue sim mudar. Então, as crenças que você aprendeu, você consegue sim mudar. Então, a saúde é a mesma coisa, né? Você consegue sim programar o seu cérebro, né? Você consegue sim se reprogramar. E é incrível porque quando você se reprograma, por exemplo, né? Essa semana, esse mês eu dei mês passado, né? Eu saí um pouco da minha dieta, fiquei alguns dias fora da dieta. E você se sente mal, porque o seu corpo ele estava ali naquele ritmo mais saudável, né? Então, quando você muda, o seu corpo, ele sente, né? Ele sente. Então, aconteceu o quê? Eu senti que meu corpo não estava funcionando daquela maneira, eu senti assim, o estômago não estava legal, não estava funcionando. E quando eu voltei para minha dieta, tudo voltou ao normal. Então, o que aconteceu? Ligou um alerta ali, né? Olha, volta para lá, volta para aquela rota, né? Volta para aquela dieta. Então, quando a gente não conhece, né, aquilo que é bom, a gente não consegue voltar. Tá entendendo? Só que a gente tem que mudar pra gente perceber, né, que existe muitas das vezes, por exemplo, se você nunca, por exemplo, nunca entrou um dinheiro assim, vamos supor que você abriu um comércio ou algo assim, né? E de repente você tá ali, você conheceu aquela coisa ali, todo mês, aquela coisinha ali e tal, e de repente, pá, você tá acostumado, por exemplo, você muitas das vezes, vamos dar um exemplo aqui, você, por exemplo, é CLT, né? Você trabalha ali naquele serviço e tal, piriri, direitinho ali, e de repente você muda de trabalho, né? Você vai para outro emprego. E de repente você, por exemplo, trabalha com vendas. E vendas, de repente entra aquele monte, né, de dinheiro assim e tal. E você vê, né, que existe outra possibilidade, né? Então você não quer voltar mais para ser CLT. Então é a mesma coisa. Você quer voltar a ter mais dinheiro. Então tudo
são crenças que nos colocaram, né? São crenças que colocaram, por exemplo, na saúde, né? Que a gente, por exemplo, a minha mãe tem diabetes, eu vou ter. A minha avó teve diabetes, eu também vou ter. Não. Você não quer dizer que você vai ter. Desde que você busque, né, mudar sua alimentação, desde que você busque cuidar de você, né? Tem até esses dias, eu acho que eu assisti uma entrevista rápida assim da Solange, acho que é Solange Frazão, se eu não me engano, mas eu acho que é assim. Ela falou que geneticamente ela teria propensão a vários tipos de doenças, né? Mas ela, desde nova ali, ela mudou a alimentação dela, ela tinha uma alimentação saudável, ela fazia muitos exercícios, então aquilo dali meio que ela não teve, né, aquela propensão aqueles tipos de doenças que a mãe dela tinha, que os antepassados dela tinham, porque ela mudou algo ali dentro, né? Ela mudou a saúde dela. Então, assim, a gente não tá condenado a viver, por exemplo, eu moro num bairro hiperviolento. Não quer dizer que você vai viver assim nesse bairro a vida toda. Você pode mudar, né? E é incrível, né? Por exemplo, você vai num bairro, você vai numa cidade, você se sente diferente, né? Você vê, por exemplo, a localidade é totalmente diferente, né? A segurança naquele lugar ali muitas das vezes é diferente, né? Eu, por exemplo, eu morava no bairro, eu moro assim, né? E tal, eu morava num bairro que era mais assim, tinha aquela coisa daquele medo, né? Então, quando eu fui viajar, eu fui para uma cidade que eu vi assim, foi até incrível, né? Foi aquele choque de realidade. Porque a gente ficou numa pousada, né? E a dona foi e falou assim, pode deixar a porta aberta da pousada. E a gente, oi? A porta aberta da pousada? E meu marido, aí ela falou assim, a porta do quarto, se você quiser deixar aberta, pode deixar aberta. Aí meu marido, não, vou levar a chave. Por quê? Porque aquele lugar ali, eles são acostumados assim. Pra eles aquilo é normal, né? Mas pra gente não era normal. Porque a gente mora numa cidade muito, muito maior, né? Então, assim, a violência também é maior, né? Então, assim, quando você vai para um bairro menor, tem essa diferença, né? Então, ou vai para uma cidade menor, você sente aquele impacto. A alimentação deles, que muitas das vezes são diferentes, né? Por exemplo, uma coisa, por exemplo, que lá direto tem. A gente foi no restaurante lá e é quiabo. Eles adoram quiabo. Então, tinha quiabo, né? O prato deles ali, o principal é o quiabo. Todo dia que você fosse no restaurante tinha quiabo. Então, é algo típico ali. Então, você percebe, você tem outra percepção quando você conhece algo novo. A mesma coisa com a saúde, né? Então, se você tem uma saúde ali, minha mãe era doente, eu também vou ser. Se você compra isso, você realmente vai adoecer. Mas se você falar assim, não, eu posso mudar isso, né? Eu posso tem outros meios de eu mudar isso, por exemplo, uma alimentação, eu posso buscar fazer exercícios, eu posso mudar isso. Então, assim, não compre muitas das vezes aquilo dali como sendo verdade. A gente tem que sim se perguntar, se indagar se aquilo realmente é verdade ou não. Não compre verdades assim absolutas. Meu pai fez isso, eu também vou fazer. Meu pai era assim, eu também vou ser, né? Minha mãe era assim, eu também vou ser. Não, né? Você pode fazer um pouquinho diferente, né? Então, e quando a gente vai mudando, porque a gente é treinado, e como eu falei, a gente ali na infância, a gente vai meio que anestesiando esse nosso sentir, porque a gente não sabe quando que a gente parou de sentir, né? A gente nunca se lembra assim, quando que eu parei de sentir, né?
Por exemplo, eu estou num ambiente, estou assistindo muito jornalismo e aquilo ali está me fazendo mal. Eu não consigo perceber, né? E muitas das vezes, por quê? Porque você se anestesiou do sentir. Você não sente mais seu corpo, você não sente mais. Então, a gente não lembra quando foi, né? Mas a gente acaba se perdendo ali do sentir. E quando a gente volta, muitas das vezes a gente volta a sentir sentir demais, né? Porque eu passei por esse processo, né, de autoconhecimento. Então eu era hiper rígida. Eu não chorava por nada. Por quê? Porque minha avó, a minha avó, minha mãe, eu nunca vi ela chorando nem nada, né? Então aquilo ali pra mim, né, era normal não chorar, né? Porque então, quando minha avó mesmo, uma vez minha avó doente, né, sentindo dor, e ela ali firme, forte ali, eu falei, vamos, você não tá sentindo dor? Então, muitas das vezes, a gente tenta manter aquilo dali, né, aquele padrão, aquela rigidez, né, daquela força, né, que a gente tem, e por exemplo, quando eu comecei, né, a voltar a sentir, nossa, eu senti tudo. Foi assim, foi um sentir, eu chorei muito, 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 muito. Eu, 2024, acho que foi, eu passei o ano praticamente chorando. Eu falava assim, meu Deus, eu não vou sair desse quarto. Falei assim, gente, eu vou enlouquecer dentro desse quarto, né? Mas por quê? Porque eu estava acessando conteúdos ancestrais, conteúdos meus da minha infância. E eu sentindo aquilo tudo, chorando aquilo tudo. E a gente acha que a gente não vai sair daquele buraco. Mas a gente sai, né? Sai daquele lugar ali. Então, tudo muda, né? Quando você começa a mudar, você começa a ter essas percepções. Então, hoje, por exemplo, eu tô num ambiente que eu não tô me sentindo bem, eu já saio, né? Então, assim, mas foi o que eu falei, quando você é criança, você sente. Só que, com o tempo, como eu falei, né, ali, quando você é criança, por exemplo, a criança se machucou. Ela tá sentindo a dor, né? Ela tá sentindo a dor. Então, ela tem o que? Chorar, né? Só que muitas das vezes a mãe fala assim, não foi nada. Como não foi nada? Eu me machuquei. Tá sangrando aqui, né? Como não foi nada? E a criança, então a minha dor não importa, né? A minha dor, ela não importa. Então, a criança, ela vai se anestesiando, né? Ela vai, com o tempo, ela vai se moldando aquilo dali. Então, eu caí, então isso aqui não é importante, né? Machucadinho, daqui a pouco, né? E a gente, com o tempo, a gente tem que voltar a sentir, né? Sentir, chorar aquela dor que a gente sentiu ali, e nomeando e sentindo, chorando, né? Porque muitas das vezes a gente fica preso em lugares, né? Então a gente começa, né? É um processo. Eu falo que é um processo, porque é um processo. Então, você começa a nomear ali, por exemplo, eu vou me resolver, por exemplo, você se lembra de repente de se resolver com um exzinho lá, um garoto que te decepcionou lá na adolescência, né? Aí você fala assim, nossa, isso aqui me feriu. Doeu. E você vai e chora, né? Você deixa a dor sair, deixa a dor embora. Aí depois você lembra de outra coisa, né? Deixa essa dor sair. Sai, né? Deixa ela vir e deixa eu sentir, sim, né? E a gente começa a nomear, né? E com o tempo a gente vai nomeando, a gente vai falando para as pessoas, olha, eu não gostei disso que você fez, eu me senti assim, né? Mas é um processo. Nossa, eu não gostei disso daqui. Não gostei do que você falou, né? E a pessoa fala assim, olha, mas como assim? Mas você antes não era assim, né? Você era toda... você aceitava, né, certas coisas, e a gente começa a não aceitar mais certos tipos de relações, né, muitas das vezes. Então a gente começa, quando a gente volta a sentir, a gente começa a colocar limites, a gente começa a colocar
a gente começa a perceber, né, aquilo que faz mal, aquilo que não faz, e a gente se afasta muitas das vezes de algumas pessoas, né, durante o processo. Isso é super normal, que a gente começa a sentir, começa a ter essa percepção do que é bom, do que não é, que até então, muitas das vezes, era questões ali com os nossos pais que a gente foi anestesiando. Então a gente vai replicar tudo aqui fora. Então a relação com sua mãe, principalmente, né, é uma das mais importantes. Então ela vai te moldar para a vida inteira. Então se você se sentia criticada, se você se sentia rejeitada, então você vai ser assim, né? Nas outras relações você vai sempre se sentir rejeitada, você sempre vai se sentir criticada. Então quando alguém te critica, fala algo, às vezes a pessoa falou algo ali, né, nem foi uma crítica, mas falou algo ali, então para você aquilo é uma crítica. Então quando a gente vai se curando, né, a gente cura toda essa dor, a gente começa a perceber que muitas das vezes aquilo que o outro tá falando, aquilo que o outro, muitas das vezes não tem nada a ver com você, é um processo que o outro tá passando. Então a gente começa a deixar com o outro que é do outro, isso daqui, né? Então, a saúde, principalmente, né? Como a gente tá falando de saúde e prosperidade. Então, assim, quando você começa a se responsabilizar pela sua saúde, muitas das vezes você vai ser vista com maus olhos, né? Dentro do seu sistema ali, muitas das vezes. Por exemplo, agora tá fitness, né? Agora não come mais isso. Agora não come mais aquilo. Mas agora, né? Então, e a gente começa a ter essa percepção. Por exemplo, você vai num lugar que você não se sente bem. Você percebe, nossa, eu não tô me sentindo bem aqui, né? E você logo sai, né? Quando você volta a sentir, né? Então, é muito importante a gente voltar a sentir, né, as nossas dores, porque a gente começa a perceber que a gente volta a ter essa essência dessa criança, né, lá de trás, que sentia, mãe, vamos embora, né? Mãe tá doendo, né? Então a gente volta a sentir essa percepção dessa criança, muitas das vezes que estava adormecida dentro da gente. E a gente começa como aquela criança, né, a se responsabilizar. Bom, eu não preciso mais da minha mãe aqui, né? Então eu mesmo vou embora, né? Porque quando a gente é criança, a gente tem que chamar a mãe para ir embora, né? Mas quando você é adulto, quando você volta a sentir e vê que o ambiente não está bem, você não precisa mais de um adulto ali te dizendo que você tem que fazer o que não tem, né? Você já é adulto, então você pega suas perninhas e vai embora, né? Assim é com a saúde, né? Então se você, por exemplo, tá só você fazendo a sua dieta, tá todo mundo ali fazendo, comendo aquilo, você mantém, vocês, né? Muitas das vezes as relações ali são importantes para você vai manter, né? Você come ali, eles comem diferente de você e tá tudo bem, né? Mas você mantém o seu posicionamento, né? Porque você sabe o que é bom para você e o que não é, né? E muitas das vezes por conta, né, da sociedade está, né, totalmente, porque a gente vê, né, por exemplo, a saúde que eles vendem, que as pessoas vendem, não é uma saúde realmente, né? É mais doença, né? O SUS mesmo, ele olha mais para a morte do que para a vida. Então, assim, quando a gente tem essa percepção, quando a gente muda essa nossa visão, né? A gente fala, opa, né? Será que eles querem realmente que a gente acorde? Será que eles querem mesmo que a gente desperte, né? Porque, por exemplo, a mídia, ela quer que você mantenha ali fechado. Ela quer que você se mantenha ali programado. E quando você desperta, quando você vê, quando você conhece o que é bom, por exemplo, né? Por exemplo, a alimentação, ou quando você, por exemplo, está num trabalho que você não está ganhando tão bem, e quando você vai para um que você está ganhando mais, você percebe, opa, tem como aqui? É possível aqui? E você começa a mudar. E você começa a ter percepção. Por exemplo, nossa, você, por exemplo, trabalha
entra determinado dinheiro ali, você fala, opa, tem como sim ter mais, né? Tem como sim. E você muitas das vezes tem crenças, porque muitas das vezes coloca na sua mente, por exemplo, de que você só vai ser próspera. Não. Só tem dinheiro, por exemplo, traficante, só tem dinheiro, por exemplo, político. Então, você toma aquilo como verdade, né? E muitas das vezes não tem como sim. Tem muitas pessoas que são ricas, né, de outra maneira, não só dessa maneira. Só que a gente vê a maioria, né? A maioria não, aquela percepção que as pessoas têm, né? A mesma coisa a política. Elas têm a percepção de que a política é corrupta. Mas por quê? Porque nós somos corruptos, né? E a gente admitir, a gente chegar nessa corrupção, a nossa própria corrupção é tensa, né? Porque a gente não gosta muito de admitir a nossa própria corrupção, né? Então, a política, por exemplo, ela é reflexo daquilo que nós somos, né? Então, assim, a gente quer levar vantagem, muitas das vezes, em alguns lugares, né? Aquele jeitinho brasileiro, né? Por exemplo, eu tenho que fazer isso aqui. Não, eu vou falar com fulano, porque fulano dá um jeito pra mim. Então, isso também é corrupção. Só que a gente acha que não, né? Então, a gente é corrupto também. E admitir a nossa própria corrupção dói, né? A gente não gosta muito, né, de admitir a nossa própria corrupção. A gente gosta só de olhar para o outro, né? Mas a gente não olha para nossas corrupções, aonde que a gente está sendo corrupta, né? Então, a saúde é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente olha muitas das vezes, nossa, minha mãe não está cuidando da saúde, e você está cuidando da sua, né? Então, e assim, a gente precisa olhar pra gente, né? Antes de olhar para o outro, né? A gente precisa ter essa percepção e dá sim para mudar, né? Dá sim para você sair, por exemplo. Existem lugares bons, sim, existem pessoas boas, sim, né? Todos nós temos nossa luz e sombra, né? Todos nós temos. Então, a gente tem aquela porção que a gente não gosta muito, né? Todos nós temos essa porção que a gente não gosta muito. Então, e mudar, né? Essas coisas que a gente não gosta muito na gente é difícil. E a gente muitas das vezes quer mudar no outro, né? E mudar a gente é difícil, né? Então, que vocês busquem mais saúde e que a prosperidade, né, chegue na sua vida de diversas fontes, não somente na saúde, mas de diversas fontes. Foi como eu falei, a prosperidade, muitas das vezes, a doença, ela é uma prosperidade. Porque muitas das vezes a doença chega para você acordar, para você despertar, né, que você muitas das vezes está negligenciando a sua própria saúde. Então, a doença, ela nos convida a voltar para a gente. Porque quando a gente, por exemplo, quando a gente está doente, a gente esquece tudo. A gente esquece, por exemplo, você vai ter que ir agora para o hospital porque você está sentindo uma dor e você vai esquecer tudo. Você não vai lembrar do seu trabalho, você não vai lembrar do seu marido, você não vai lembrar do seu filho, você não vai lembrar do seu pai, você não vai lembrar da sua mãe, você vai lembrar só da dor. E você quer curar aquilo dali, né? Você só quer parar de sentir aquela dor. O seu foco todo é aquilo dali. E é quando muitas das vezes, muitas pessoas, né, elas aparecem num diagnóstico e você vê que muitas pessoas, elas mudam, né? Elas retomam a vida, né? Elas retomam o viver. Por quê? Porque ela começou a valorizar a saúde, que até então, muitas das vezes, ela negligenciou, trabalhando até altas horas, ela negligenciou estando em ambiente que ela não queria estar, e a gente vai negligenciando, e a gente vai
e que chega uma hora que a gente tem que, né, despertar e olhar, né, e perceber que realmente é importante pra gente. Então, assim, que vocês busquem, e espero, né, que não chegue uma doença para vocês, assim, para vocês, né, despertar para a saúde, porque a saúde também é prosperidade. Então, que vocês busquem, né, sempre uma alimentação melhor, fazer exercícios, busque, né, o seu corpo, porque o seu corpo também é um templo, porque muitas das vezes a gente acha o mundo aqui fora, ele divide a gente, né, ele divide a gente em mente, corpo e espírito, a gente não, a gente é o todo, né, a gente é esse todo. A gente, por exemplo, a gente está dentro de uma alma, a gente está dentro de a gente pertence a um espírito, né? Então, assim, o corpo é o nosso templo, né? Então, assim, e a gente negligencia muitas das vezes o nosso corpo, que a gente acha que é só, só, por exemplo, eu só vou buscar Deus em oração. Não, você cuidando da sua saúde também, você está buscando a Deus, né? Você vai viver mais, então você vai ajudar mais pessoas, você vai conviver mais com os seus, né? Você vai trazer mais prosperidade para os seus. Então, assim, o corpo também faz parte. A gente é o todo. Não tem como dividir a gente. Não tem como. A gente é o todo. Né? E muitas das vezes as pessoas acham, nosso corpo é isso aqui, mente é isso aqui. E a gente é o todo. Não tem como a gente cuidar. Então, por isso que eu falo, a alimentação, ela muda, né, a sua percepção, mas não só a alimentação, aquilo que você vê, aquilo que você assiste, isso também muda o seu corpo. Então, pare de se violentar, né, porque muitas das vezes a gente se violenta assistindo coisas, estando em ambientes que não faz bem pra gente. Então, estando com pessoas que nos fazem mal. Então, assim, cuide de você, né? Cuide da sua saúde. A sua saúde também é prosperidade. Não só, né? Que a gente acha que só prosperidade é só dinheiro. Não, saúde também é prosperidade. Que você, estando bem, com mais saúde, mais você pode estar a serviço da vida, né? Você está servindo mais pessoas, está servindo a Deus naquilo que Ele te preparou ali. Então, assim, a saúde também é prosperidade, né? E, por exemplo, a gestação também é uma prosperidade. Cuidar dos filhos também é prosperidade. Cuidar da casa também é prosperidade. Cuidar dos animais também é prosperidade. Então, muitas das vezes a gente acha que prosperidade é só dinheiro. Mas não, prosperidade vai muito além de só dinheiro, né? É relacionamentos, muitas coisas além de só dinheiro, né? Então, prosperidade é saúde também, né? Então, um beijo para vocês. Deixa eu beber uma água aqui. Que eu peguei um resfriado por conta, né? E eu fiquei bem ruim. Por quê? Porque eu tinha mudado, saído da dieta. Então, o que aconteceu? Eu me puni, né? Eu fui violenta comigo mesma, né? Então, acabei pegando uma gripe bem forte. Por quê? Porque eu saí da dieta e eu me senti mal, né? Então, quando eu volto, eu já me sinto bem melhor. Então, eu não vou me punir mais, não quero me violentar mais. Então, é isso. Um beijo pra vocês e até semana que vem com a nossa próxima live. Não sei ainda o tema, mas até lá a gente traz algo aqui pra vocês. Então é isso, um beijo, fiquem todos com Deus. Fui, beijos, até semana que vem.